Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que vai deixar o Eduardo Bolsonaro completamente desesperado envolvendo o Donald Trump. A gente está vendo que está tendo toda essa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, que tem conspirado contra o seu próprio país para se beneficiar financeiramente e para trazer de alguma maneira para si ganhos políticos e financeiros. O cálculo político está meio errado, até porque a gente tem visto ali que a própria população brasileira tem reprovado a conduta e a atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. O grande ponto é que eles estão depositando todas as fichas no Donald Trump, imaginando que o Donald Trump vai entrar de cabeça em ameaças contra o Brasil, vai atacar o Brasil, vai fazer o que for necessário de acordo com os bolsonaristas, né, ou com o clã Bolsonaro, para poder derrubar o presidente Lula, mas o Donald Trump tem problemas maiores para se preocupar neste momento. Por quê? Foi divulgado nas redes sociais, em vários perfis importantes dos Estados Unidos da América, inclusive em perfis do YouTube, né, de produtores de conteúdo independentes ligados ao Partido Democrata, ou que mesmo não sendo do Partido Democrata, seriam simpatizantes do Partido Republicano, né, que seria um partido da direita trumpista, né, porque a direita e a esquerda nos Estados Unidos da América é meio diferente no que diz respeito a democratas e republicanos. Muita gente aponta os democratas como sendo de esquerda, mas na verdade não são, né, eles são à esquerda do Trump, mas eles não são necessariamente de esquerda. E aí você tem lá tanto republicanos quanto democratas trazendo informação de um material que viralizou nas redes sociais, envolvendo o Donald Trump e a sua saúde. Por quê? Foi divulgado há mais ou menos um mês atrás que ele tem insuficiência venosa crônica. A Casa Branca divulgou isso, mas disse que não é nada de grave, que é algo que está controlado, que não se preocupe. Foi convocado, inclusive, uma coletiva de imprensa para poder se falar sobre isso. A Casa Branca mandou ali a sua representante falar com os jornalistas sobre essa questão do Donald Trump. A Karoline Leavitt, né, falando sobre essa situação toda, que não é nada muito grave, que ele está passando por medicamentação e que está tudo tranquilo. Muita gente percebeu que as mãos do Trump e as pernas estão muito inchadas, inclusive a frente da mão aqui, né, o peito da mão, a frente da mão. Ele tem colocado maquiagem com frequência, e aí agora teria surgido um médico lá nos Estados Unidos da América e que trouxe informação importante e que deve estar deixando o Eduardo Bolsonaro desesperado junto com o Paulo Figueiredo. Por quê? Segundo este médico, que acompanha vários pacientes, deixa eu até trazer o nome do médico aqui para não ser injusto, tá? Deixa eu ver só o nome dele aqui. Cadê? Deixa eu só trazer o nome dele aqui para não ser injusto. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, para não ser injusto. Segundo o médico, o Trump, pessoas que ele acompanha na condição do Trump há um certo tempo, segundo esse médico, o Trump teria aproximadamente de 6 a 8 meses de vida. E que segundo ele, vou até ler aqui o que ele está dizendo aqui, né? E que segundo ele, o inchaço está muito claro, que ele está piorando inclusive, né, inclusive ele estaria tendo uma insuficiência cardíaca congestiva, segundo este médico, e que ele consegue perceber isso por causa do inchaço nos pés e nos tornozelos do Donald Trump. E que a única razão pela qual o Trump ainda consegue manter uma saúde mínima é que ele tem o privilégio, por ser presidente dos Estados Unidos da América, de receber diuréticos intravenosos, ou seja, direto na veia. Por isso, inclusive, segundo esse médico, as maquiagens na mão do Trump, para esconder ali as marcas das medicações intravenosas que estão sendo aplicadas no Trump, que deixam ali uma marca roxa, né? Que já tomou soro no hospital sabe, né? Quando você coloca soro nessas veias da mão ou aqui no braço, geralmente fica roxo quando você faz muitas aplicações ou quando você demora muito tempo. E ele diz que essa situação gera também uma doença renal crônica para o Trump, que tem gerado ali, inclusive também, e tem contribuído para aumentar esses inchaços nos pés e na canela. O presidente Trump, segundo esse médico, está ficando cada vez mais doente e que ele disse que nos casos que ele analisa, em situações similares a essa, o paciente tem entre 6 e 8 meses de vida. O que isto quer dizer, Carlito Neto? Que o Donald Trump pode estar morrendo. Isso é a questão da saúde relacionada à questão venosa. Mas também já tem sido demonstrado, inclusive, lá nos Estados Unidos da América, por vários veículos da mídia lá, que o Trump estaria com algum tipo de déficit cognitivo, demonstrando, inclusive, princípio de demência, algo que teria assolado o Joe Biden também e que estaria, inclusive,
acompanhando o Biden desde a eleição de 2020, pelo menos, quando ele venceu o Donald Trump. Tanto que muita gente naquela época criticou até a candidatura do Biden, porque ele já demonstrava em tese alguns sintomas de demência e que o Trump estaria nesse mesmo caminho. Carlito, e por que você está dizendo que isso está deixando o Eduardo Bolsonaro desesperado? Porque se o J.D. Vance assumir, não existe garantia de que ele esteja disposto a manter a mesma política do Donald Trump. Não existe garantia disso. Basta lembrar que o Mike Pence, que foi o vice-presidente do Donald Trump na eleição anterior, né, que ele foi eleito e naquele perdeu, né, que ele foi concorrer à reeleição e perdeu. O Mike Pence meio que abandonou o Trump quando o Trump começou a se radicalizar demais, tanto que ele reconheceu o resultado das eleições, ele foi ali da posse ao Biden, tudo isso gerou um problema entre a base mais radicalizada do Trump e o próprio Trump, que por um período, inclusive, passou até a chamar o Mike Pence de traidor. Então não existe esta garantia de que se o Trump morrer, o J.D. Vance continue mantendo os ataques ao Estado Democrático Brasileiro e que continue dando ouvidos a figuras como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Se vocês observarem, inclusive, tem mais ou menos aí uns 10, 12 dias que o Trump não está dando muita importância ao Brasil. Saiu até um material, acho que tem uns 2 dias aí, mas ele não está dando mais tanta importância ao Brasil. Por quê? Porque ele tem problemas maiores para se preocupar. Tem a questão do caso Epstein, que não está enganando a mídia estadunidense, nem o próprio eleitorado do Trump. Né? Para quem não sabe quem é o Epstein é um pedófilo. E aí você entende o que eu quero dizer, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo aqui da revista Fórum. Amigo do Trump, segundo o próprio, um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do Trump. E viralizou nas redes sociais também uma entrevista de um cara que foi biógrafo do Trump e que foi biógrafo também do Epstein, chamado Michael Wolff. E que ele tem horas e horas, se não me engano, tem mais de 100 horas de gravação com o Epstein para escrever a biografia do Epstein. E que lá o Epstein fazia várias revelações sobre o Donald Trump, inclusive que o Trump abusava de menores de idade, não só com o Epstein, tá? Mas também nos concursos de beleza que o Trump organizava. Para quem não sabe, né, o Trump, não sei se ele ainda é dono, mas ele foi dono por muito tempo do Miss Universo. É aquele concurso de beleza. Então, a situação do Eduardo Bolsonaro, por isso esse desespero dele de tentar viabilizar o nome dele para ser candidato à presidência, de o Eduardo Bolsonaro querer que os irmãos dele continuem tendo protagonismo, porque ele sabe que se o J.D. Vance, por exemplo, com a morte do Trump, ou mesmo o Trump, né, se o Trump não morrer entre 6 e 8 meses, como diz esse médico, perceber que o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro é passado, eles vão ignorar o Eduardo Bolsonaro e vão tentar fazer afagos ao Tarcísio ou a outro candidato que eles achem que seja viável, que não seja o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Então, meus amigos, com este material que vem viralizando tem alguns dias nos Estados Unidos da América, que em alguns veículos da mídia de lá, o Trump poderia estar à beira da morte. E que por isso, inclusive, ele estaria se radicalizando ainda mais, meio que pouco me importa se vou me chamar de ditador, vou mandar os navios para Venezuela, vou mandar exército para Washington DC, para várias cidades aqui que eu acho que eu preciso dar um golpe, ou pelo menos colocar o exército nas ruas, né, a Força Nacional nas ruas, os fuzileiros navais também. Não contem comigo, não fiquem preocupados que eu estou pensando em me proteger, porque eu já estou quase morrendo mesmo e não estou nem aí. Eu acho que na cabeça dele está mais ou menos assim. E isto é importante para a gente trazer para essa discussão, porque toda a pauta que o Eduardo Bolsonaro tem encampado precisa ter o Trump como aliado. Por quê? Trump morrendo, a gente não sabe como é que vai ficar a relação do J.D. Vance com o próprio Steve Bannon também, que é o líder ali hoje, ou pelo menos é um dos mentores, se não o principal mentor da extrema-direita mundial, né, um dos orientadores ali da extrema-direita mundial, pelo menos no que diz respeito ao MAGA nos Estados Unidos da América, alguns movimentos radicalizados na Alemanha, na França, em Portugal, por exemplo, na Itália, aqui no Brasil e em outros países da América Latina, como na própria Argentina, por exemplo. Então, vamos aguardar, meus amigos, porque esta informação envolvendo Trump pode trazer uma grande reviravolta envolvendo o clã Bolsonaro, com possibilidade, inclusive, de Eduardo Bolsonaro ter de deixar os Estados Unidos da América. Mas deixa aqui o seu comentário se você sabe algo sobre isso. E você que é médico, que assiste esse vídeo aqui, comenta aqui se a fala desse médico faz sentido ou não. Eu conversei com um familiar que eu tenho que é médico, ele disse que faz sentido sim. Que pessoas nessa situação, com esses suportes sintomas, a situação realmente está bem debilitada por conta da idade do Trump também. Né? O Trump já tem ali 80 anos, né? Está na casa dos 80 anos, então é algo que a gente deve ficar atento, tá certo?
Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!